Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Convidar os irmãos para nós lermos um versículo na palavra de Deus. Efésios capítulo 5, verso 18. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou muito alegre com essa oportunidade. Quero agradecer nosso pastor, também evangelista irmão Renato, por estar aqui participando com a palavra de Deus nessa noite. E ontem o pastor Fausto disse que os irmãos convidam ele por consideração, que na verdade ele é um expositor, irmãos, da palavra, que é a humildade dele. Mas eu não tenho como ser convidado por consideração. Então, irmãos, é o Espírito Santo mesmo agindo na vida dos irmãos, E que Jesus recompense os irmãos. Eu nunca pedi para pregar, nunca joguei ponto, ofereci para pregar. E Deus tem aberto algumas oportunidades para a gente estar ministrando a palavra de Deus. Tudo isso é a ação do Espírito Santo de Deus, Eu disse para um irmão esses dias, falei, se 2025 for igual a 2024, eu vou andar muito. Se Deus quiser que eu ande pregando, eu vou pregar. E se Ele falar, não tem nenhum agenda 2025, para mim não muda nada. Eu quero viver o que Deus tem para nós. Amém? 5,18, Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos fazer a leitura, irmãos. Esse texto está conectado com aquilo que Lucas escreveu, capítulo 2, verso 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Quem não deu glória a Deus perdeu uma boa oportunidade, Agora já perdeu, irmão. Está aproveitando a próxima, Meus irmãos, o pastor Renato nos deu aqui a missão de falarmos sobre o tema enchei-vos do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E eu gostaria de dividir essa minha fala em 3 partes. E primeiramente eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos em um simpósio de doutrinas e a paracletologia ou pneumatologia é uma ramificação da teologia sistemática, é uma doutrina bíblica. E falar sobre o Espírito Santo, nós estamos falando sobre uma pessoa. O Espírito Santo não é uma influência, o Espírito Santo não é uma força, como muitos imaginam que ele seja. Às vezes, pelo fato da Bíblia comparar ou ter o Espírito Santo, o símbolo do vento, eles imaginam que o Espírito Santo é uma força que vem de Deus. Mas, biblicamente, o Espírito Santo ele é um ser pessoal. O Deus que é nos apresentado na Bíblia Sagrada, esse Deus é um Deus trino. Nós cremos e acreditamos que no único Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, a palavra de Deus diz: Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Porém, esse Deus, único Deus, quando a gente lê a palavra, nós vamos ver a revelação divina nos mostrando que ele subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, porque nós somos monoteístas. A palavra mono vem de de único. Não são 3 deuses, porque se fosse 3 deuses, nós seríamos, ao invés de monoteístas, nós seríamos triteístas. É uma só divindade,
é uma só natureza, porém é um só Deus, porém esta unidade é uma unidade composta por três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está explicitado no Novo Testamento, isso aparece de forma implícita no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a doutrina da Trindade ela é explicitada. Nós vemos que na bênção apostólica nós falamos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Na fórmula batismal, nós temos Jesus ordenando a igreja batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, fazendo menção do meu amigo pastor César, né? Disse que via lá de Uberlândia, eu sabia que ele viria mesmo, né? E nós temos na fórmula batismal o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja batizando, ou deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós pegamos o credo, o que é um credo? A Bíblia, ela é a palavra de Deus ao homem. Deus se revela ao homem por meio da criação, por meio da natureza. Deus se revela ao homem por meio das coisas criadas, mas isto é chamado de revelação geral. Mas Deus também se revela ao homem de forma especial, e esta revelação especial de Deus está na palavra e também na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a palavra viva de Deus. A Bíblia diz em São João capítulo 1 que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E a revelação bíblica aqui, que é esse livro chamado de Bíblia, que nós carregamos, que nós lemos, que é a nossa regra de fé e prática, ela é a palavra de Deus ao homem. Agora o credo, ele é a resposta do homem a Deus. Enquanto a Bíblia, eu quero que você grave isso, ela é a palavra de Deus ao homem. O credo, a declaração de fé, é a resposta do homem a Deus. E quando nós pegamos a declaração de fé das Assembleias de Deus, ou o credo, cremos, que é divulgado no jornal O Semeador todos os meses, né, pastor Luiz? O credo da Conamade diz que nós cremos em um único Deus, eterno, onipotente, onisciente, subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, essa é a crença que nós temos, essa é a nossa resposta ante a revelação da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e ele aparece em igualdade tanto com o Pai como o Filho. O Espírito Santo é imensurável, o Pai é imensurável e o Filho é imensurável. Mas não são três imensuráveis, mas sim um imensurável. O Espírito Santo é onipotente, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, mas não são três onipotentes. Existe um onipotente, que é o Deus. Então nós temos uma só natureza, mas esta natureza divina se constitui de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E qual é a definição? Como que nós conseguimos chegar à conclusão de que o Espírito Santo é Deus? É porque a Bíblia atribui ao Espírito Santo atributos exclusivos da divindade. O que é um atributo? Eu já preguei isso aqui algumas vezes. Os atributos são aquelas características de Deus. Maia Permel diz que o atributo é uma qualidade, uma característica inerente ao ser. Então quando Deus aparece na Bíblia dizendo assim: sede santo porque eu sou santo,
Então Deus está fazendo uma declaração acerca de si mesmo. Então a santidade é um atributo de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos haver uma distinção dos atributos de Deus, que na teologia é organizado de 3 maneiras. Nós temos os atributos naturais, que é a espiritualidade. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, Jesus disse para ela que Deus é Espírito. Esse é um atributo natural de Deus. Pastor Paulo mencionou o atributo lá na campanha, lá na igreja Ebenezer, da invisibilidade. Ele frisou e pregou para nós lá que ninguém jamais viu a Deus. Não é isso, Pastor Paulo? Porque Deus, um atributo de Deus é a invisibilidade. E existem outros aspectos dos atributos naturais de Deus, que não é objetivo nosso falar sobre isso. Mas existe outra classe dos atributos de Deus, que são chamados atributos morais. Deus é um ser moralmente perfeito. E os atributos de Deus é o conjunto destas perfeições de Deus, destas perfeições divinas. E os atributos morais de Deus, dentro dos estudos da teologia, são chamados de atributos comunicáveis. Quando Deus criou o homem foi criado de forma distinta dos seres inferiores. Há muitas teorias por aí querendo colocar em igualdade os seres humanos com os demais seres. Mas não é isso que a Bíblia diz. O pastor Enivaldo pregou para nós aqui domingo passado que quando Deus criou os demais seres, Ele criou pelo poder da sua palavra, mandando que a água produzisse os peixes. Não foi isso, pastor Enivaldo? Os irmãos lembram disso? Falando dos animais. Mas quando Deus foi criar o homem, há um conselho na Trindade, porque o termo ali está no plural, e disse Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus dá forma ao homem. Então Deus sopra no homem o fôlego de vida, e quando o sopro de Deus entra no homem, a alma é criada, e a Bíblia diz que o homem é feito alma vivente. O homem foi criado de forma distinta, e pelo fato de ter esta distinção na criação divina, o ser humano é um ser moral, porque estes atributos morais de Deus, e quais são estes atributos? Nós poderíamos falar do amor, a fidelidade, a misericórdia, a bondade. Isso foi comunicado ao homem no ato da criação do homem, quando Deus formou o homem. Mas existe outra classe de atributos de Deus, que são chamados atributos de poder. E estes atributos são atributos exclusivos da divindade. Somente Deus possui, o único ser no universo que possui estes atributos. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos a leitura de alguns versículos ao longo desta minha fala, porque nós estamos em um culto onde nós temos ali um tempo para também lermos alguns versículos. Mas estes atributos de poder, eles são conhecidos como eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. E estes atributos de poder são atributos incomunicáveis. Deus não comunicou isso com nenhuma criatura, com nenhum ser criado. Só Deus é onipotente. Quando o anjo trouxe a notícia para Maria que ela geraria um filho, ela questiona com o mensageiro de Deus, dizendo: como que isso vai acontecer, visto que eu não tenho relacionamento com nenhum varão? E a mensagem de Deus para ela foi: o Espírito Santo descerá sobre ti, somente alguém onipotente poderia fazer aquilo, e ele vai te cobrir com a sua sombra, e você vai gerar um filho, o ente que há de nascer de você, aleluia, será santo, e por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará
salvará o seu povo dos seus pecados. O salmista no Salmo 139, falando da onisciência e da onipresença de Deus, o salmista diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fazer no céu a minha cama, tu ali estás também. Se eu tomar as asas da águia, aleluia, as asas da alva, ali ele está fazendo uma alusão à velocidade da luz. E hoje à tarde eu tive curiosidade para perguntar ao Lucas, o meu filho, para pesquisar na eternidade qual é a velocidade da luz. E ele pesquisou para mim e me disse que é 299.458 metros por segundo. Você pode andar ou correr a 299 milhões de quilômetros por metros por segundo. Ainda assim Deus está perfeitamente te vendo. Ainda assim perfeitamente Deus te contempla. Ninguém escapa dos olhos do Espírito Santo, do Deus da igreja de Serra do Salitre. São atributos incomunicáveis, só Ele é onisciente, só Ele é onipresente. A presença, a onisciência de Deus significa que Deus tem o conhecimento instantâneo, sem esquadriação de todas as coisas, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, no universo, fora do universo. Esse é o Deus que a igreja de Serra do Salitre serve. E estes atributos, os atributos divinos de poder, o atributo divino de poder da onipotência, da onisciência, da onipresença, da eternidade. A Bíblia diz que Jesus ofereceu pelo Espírito eterno. Só Deus é eterno, e a eternidade também um atributo incomunicável de Deus. E todos esses atributos são atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia. Então Ele é Deus. Se Ele é onipotente, Ele é Deus, porque só Deus é onipotente. Sim ou não? Se Ele é onisciente, Ele é Deus, porque só Deus é onisciente. Se Ele é onipresente, Ele é Deus, porque só Deus é onipresente. Se Ele é eterno, Ele é Deus, porque só Deus é eterno. É esse Espírito que você tem aí habitando dentro da sua vida, dentro do seu coração. Aleluia! É esse Espírito onisciente, eterno, onipotente, onipresente, que Deus enviou no dia de Pentecoste para habitar na igreja, para estar com a igreja e para encher a igreja. E ele aparece na Bíblia também, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, com nomes intercambiáveis com os nomes de Deus nas Escrituras. Tem vezes que a Bíblia diz o Espírito Santo, outras vezes ela diz o Espírito de Deus, outras vezes, não vou fazer leitura aqui de versículos, senão nós vamos ter tomando muito tempo nessa parte. Às vezes a Bíblia diz, ele apresenta ele como o Espírito de Cristo e assim por diante. Então, repita comigo nesta noite: o Espírito Santo é Deus. Amém? Todos acreditam nessa verdade, né, irmãos? Louvado seja Deus. Bom, irmãos, essa é a primeira parte que eu gostaria de estar falando hoje com a igreja. Agora eu gostaria de passar para a segunda parte. Eu tive de escrever aqui para mim não perder. Falei com meu pai, falei, eu vou escrever. Agora dá para começar a fazer até um livro, né? Para mim não perder. Aí ele até brincou comigo: se chegar com esse tanto de folha lá, o pastor Luiz vai desesperar. O escudo vai acabar 10 horas. Mas é só um roteiro. E uma outra coisa que a Bíblia apresenta, irmãos, sobre o Espírito Santo, é que a Bíblia chama ele de Consolador. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Quando a Bíblia usa a expressão outro, os estudiosos da Bíblia dizem que
o termo grego, na originalidade do texto, Jesus está dizendo, pastor Walter, que Deus está falando, eu vou enviar outro igual a mim, da mesma essência, da mesma natureza. E esta palavra consolador no grego, eu consigo ler ao menos algumas passagens de grego, não consigo, pastor Carlos? Nessas férias, coitado, ele ficou me ouvindo ler grego lá, ele tem um Novo Testamento grego lá, quase as férias inteiras, acho que ele não aguentava mais. Ele até me ofereceu aquele material dele, pastor, leva aquela chave linguística de grego, acho que ele não aguenta mais. Essa palavra é paracleto no grego. E paracleto significa, naquela época ali, quando tinha um julgamento nos tribunais, a pessoa, o réu que era julgado, ele chamava alguém, um amigo seu, uma pessoa da sua confiança, para estar ao lado dele, para estar com ele naquele julgamento. Durante o período daquele julgamento, se as emoções tomasse conta da pessoa e ele fosse, às vezes perdesse as condições de falar, o paracleto, o ajudador, aquele que estava do lado, poderia representar ele, falar por ele. Era isso que acontecia. Só que o mais interessante é que quando João escreve a sua carta, João diz que nós temos todavia escrevam os irmãos para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos o que nós temos no céu, irmãos? Um advogado junto ao Pai, que é a propiciação pelos nossos pecados. Esta palavra paracleto no grego, no latim, é advocatus, da onde origina a nossa palavra advogado. Pastor César é advogado. Estou certo ou errado, pastor César? Da onde origina, tem a origem da palavra advogado. Então, se é da mesma essência e tem a mesma natureza, lá no Evangelho de João, João está chamando o Espírito Santo de paracleto, do nosso advogado, aquele que foi enviado para estar conosco, aquele que foi enviado para estar do nosso lado. Mas lá na sua carta, o evangelista João está chamando Jesus também de paracleto, de advogado, dizendo que ele é aquele que representa a nossa causa, que pega as nossas causas. Aí, irmãos, a gente vê a perfeição do que Deus faz, porque Jesus voltou para o céu, aí nós temos um advogado no céu, diante de Deus, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Mas aqui na terra, diante dos homens, Jesus mandou o Espírito Santo, e nós temos na terra um advogado, que se chama Espírito Santo, para advogar a nossa causa. Eu não sei qual é a causa que você tem para apresentar, qual é a situação que às vezes está tirando o seu sono, a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, mas eu quero trazer uma notícia para você. Você tem um advogado na terra para advogar a sua causa, que se chama Espírito Santo, e você tem um advogado no céu, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. A filha do pastor Paulo também formou em direito. É caro advogado, às vezes a pessoa tem algumas complicações, não tem condição nem de pagar. Agora o crente tem 2 advogados de graça, o Espírito Santo na terra e Jesus no céu. Dá para dar glória a Deus aí, igreja? Aleluia. Agora, irmãos, para nós ganharmos tempo, eu queria só fazer essa definição do Espírito Santo de forma breve, para nós ganharmos tempo. O tema que nós estamos ministrando é: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E para falar sobre isso, é por isso que eu fiz a leitura daqueles 2 textos. Porque nós vamos encontrar no livro de Atos que quando os irmãos foram batizados com o Espírito Santo, o que aconteceu, irmãos? Eles foram cheios. A Bíblia diz que Jesus ressuscita no domingo, posterior à Páscoa. Ele ressuscita. Por um espaço de 40 dias ele aparece aos discípulos, aos irmãos,
Paulo escreve em uma das suas cartas que ele apareceu a cerca de 500 pessoas, cerca de 500 irmãos. O mundo não viu Jesus mais depois da ressurreição, não, irmãos. Foi só os discípulos e alguns irmãos e irmãs. E quando passaram-se 40 dias, Jesus vira para os discípulos e fala: olha, eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus, então, nós temos ali no Monte das Oliveiras a ascensão de Jesus. E Jesus falou para os discípulos: olha, vocês vão permanecer na cidade. Porque grande parte dos discípulos de Jesus eram galileus. E Jerusalém ficava na Judéia. Então eles poderiam ser tentados a voltar para a Galiléia. E Jesus fez: não vão voltar para a Galiléia. Vocês vão permanecer na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos permaneceram ali. Foram para o cenáculo e começaram a buscar em oração. A Bíblia diz que eles permaneciam unânimes em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 13 e 12. Vamos fazer a leitura, porque aí a gente já vai passando para o tema. E uns 15 minutos finais a gente faz uma aplicação daquilo que o irmão Renato colocou aqui naquela ajuda. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro, João, Tiago, André, Filipe e mais alguns irmãos. E todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Eles ficaram lá 10 dias, porque quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, que foi 50 dias após a Páscoa ali, aqueles eventos que tinham acontecido em Jerusalém, a Bíblia diz que de repente eles estavam reunidos num mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, estavam em oração esperando a promessa, veemente, impetuoso, e aquele som como de um vento entrou dentro daquela casa, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediu que falassem. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediu que falassem. Então, ali, irmãos, estava Deus cumprindo uma promessa que Ele já havia feito desde o Antigo Testamento. Cerca de 500 para 600 anos antes, já era o desejo de Deus que toda carne, que todas as pessoas, que todos fossem cheios do Espírito. Esta concessão do Espírito, esta dádiva do Espírito, o desejo de Deus não era que acontecesse como acontecia no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo vinha sobre os sacerdotes, os profetas, os reis, ou alguém para uma tarefa especial, mas depois o Espírito Santo se retirava. O Espírito Santo vinha, ungia aquela pessoa, revestia aquela pessoa para uma obra específica para Deus, mas depois o Espírito Santo se retirava. Aí Jesus, durante o seu ministério, diz: olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro, alguém como eu, da mesma natureza, que vai estar com vocês, que vai ensinar vocês, que vai consolar vocês, que vai ajudar vocês. E Ele não vai ser como no Antigo Testamento, que Ele vinha e se retira, não. Ele vai vir e vai permanecer convosco para sempre. Eu disse para os irmãos aqui quinta-feira passada que eu aprendi com o irmão Geraldo Gonçalves que Deus sempre age baseado em uma promessa. Toda a história da humanidade, a redenção aconteceu assim: o homem pecou, Deus foi lá e fez a promessa da redenção. A Bíblia apresenta no Antigo Testamento figuras da redenção, e o derramamento do Espírito não foi diferente. Deus fez a promessa do derramamento. Joel levanta a sua voz no Antigo Testamento e diz: e acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O tempo passa, quando João Batista vem exercendo o seu ministério na autoridade do Senhor, na autoridade de Deus, João Batista começa a pregar o batismo de arrependimento, e as pessoas vinham a ter com ele para ser batizado no Rio Jordão.
E aí perguntaram para ele: quem que é você? Você é o Cristo? Havia aquela expectação sobre a vinda do Messias, porque já havia um silêncio profético de cerca de 400 anos entre Malaquias e Mateus. O silêncio profético é quebrado com a vinda de João Batista. E eles perguntam: quem é você? Então dá uma resposta aí para nós enviar para aqueles que nos mandaram. Aí João Batista diz assim: não, eu batizo com água, mas após mim vem um que eu não sou digno de abaixando, desatar a correia das suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a palavra batismo, irmãos, quando o Espírito Santo foi derramado, aquele episódio é um episódio onde o derramamento, a plenitude do Espírito é derramada, e ali os irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Então quando Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo, e no batismo com o Espírito Santo, é claro que a gente entende que o livro de Atos não é um livro histórico, não é um livro prescritivo como as epístolas, ele é um livro histórico, descritivo, mas Lucas, quando escreveu Atos, ele escreveu ele com intencionalidade teológica, e a gente percebe que os discípulos foram cheios do Espírito Santo quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então quem é batizado com o Espírito Santo, ele recebe poder, ele é revestido e ele é cheio do Espírito Santo. Aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre batismo, porque existem algumas correntes teológicas por aí, e é bom que a gente fale isso, irmãos, porque é como o pastor Luiz sempre diz aqui, tanta coisa que aparece na internet, as pessoas ficam lá ouvindo e depois quer trazer isso para cá, quer trazer isso para a vida, né? E às vezes não vem no ensino, não vem na terça-feira, não vem na escola, e às vezes começa a levar aquilo para a vida, e aquilo é uma heresia, uma doutrina errada. E existe uma corrente de pensamento cristão que faz uma certa confusão entre batismo e salvação, porque eles acreditam que ser batizado com o Espírito Santo acontece quando a pessoa é salva, quando a pessoa nasce de novo. Mas batismo, o significado da palavra batismo é mergulho, não é isso? É imersão. Quantos aqui foram batizados nas águas? Quantos já foram batizados nas águas? Quase todo mundo. Quando você é batizado, você é mergulhado, você é imergido. Nós cremos assim, essa é a doutrina das Assembleias de Deus, né, pastor Luiz? Nós não cremos num batismo por aspersão, porque o significado da palavra significa mergulho, imersão. Então, quando o crente é batizado, ele é imergido, ele é mergulhado na água. Agora, a Bíblia fala de alguns batismos. O próprio Paulo, quando ele escreve, ele diz que quando o povo de Israel foi tirado do Egito, né, existem alguns episódios na Bíblia que deixam claro que o batismo é uma prática imersionista, ele é imergido em algum elemento, às vezes é na água, no fogo, não sei. Cada batismo o elemento é diferente. Não só o elemento, como também o batizador. E Paulo diz que quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, eles foram batizados em Moisés. Ali é uma figura de um batismo. Jesus, quando falava do seu sofrimento, ele falou, vocês podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado, dando uma lição de que ele seria mergulhado, ele iria mergulhar no sofrimento. Jesus falou sobre isso. Mas quando nós olhamos na Bíblia, vamos encontrar algumas definições sobre batismo. Primeiro, nós temos o batismo nas águas. E quem é que batiza nas águas, irmãos? Quem é, vamos dizer assim, o batizador? É o pastor, ou algum obreiro, ministro que o pastor indicar, que vai celebrar o batismo. E o elemento no qual a pessoa é mergulhada é a água. Mas quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, aí a coisa muda, porque quando ele é batizado com o Espírito Santo, o batizador é Jesus. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo procede de Cristo. O Espírito Santo vem de Cristo. O batizador é Jesus, e o elemento também muda. Ele não vai ser mergulhado na água. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele vai ser mergulhado no poder, no Espírito. Ele vai ser revestido do Espírito. É um revestimento de poder. Pastor Renato já ensinou para nós aqui, falando sobre isso, porque quando a pessoa é salva,
ele é vestido, ele está nu. Quando Adão pecou, ele não estava nu? Espiritualmente o homem está nu. Quando ele é salvo, que ele aceita Jesus e ele é regenerado, ele é vestido com veste de justiça. Ele é vestido com veste de justiça. Ali acontece essa obra que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Mas depois, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele é revestido. A espécie que eu estou com esse paletó. Se eu tirar ele, eu continuo vestido. Mas se eu coloco ele de novo, eu estou me revestindo. E é isso que o Espírito Santo faz na vida do crente, capacitando o crente para o serviço cristão, para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho e para testemunhar de Jesus. É tão interessante que o batismo com o Espírito Santo reveste o crente, capacita o crente para a obra, para o ministério, para o serviço, para a evangelização, que os irmãos podem ver que as igrejas pentecostais que creem na atualidade dos dons do batismo com o Espírito Santo e que buscam o revestimento com o Espírito Santo, é as igrejas que mais crescem, porque há um testemunho com poder, há um testemunho com autoridade, há um testemunho com unção, e o Espírito Santo faz a obra no coração dos pecadores. Mas existem algumas correntes que fazem essa confusão e dizem que o batismo com o Espírito Santo acontece quando a pessoa aceita Jesus. Mas quando a pessoa aceita Cristo, eu falei aqui quinta-feira passada sobre 3 aspectos da salvação. Salvação, como o pastor Fausto disse ontem, é uma doutrina difícil às vezes de falar, né, sobre ela. Mas quando a pessoa é salva, que ela ouve o Evangelho, e a graça de Deus age no coração do pecador, despertando ele para a mensagem do Evangelho, ele se arrepende, ele crê, ele aceita Jesus, ele é salvo. Existem 3 palavras, irmãos, que nos ajudam a entender um pouquinho dessa doutrina da salvação. Que é a regeneração, a justificação, a regeneração e a santificação. A justificação, falei aqui, não vou ficar repetindo, né? Nos lembra uma cena, um cenário forense. É a espécie de um tribunal, né? Onde Deus é o juiz, nós somos o réu, nós estamos mortos, condenados, né? Condenação por causa do nosso delito, por causa do nosso pecado, mas baseado na justiça de Cristo, por causa de Cristo ter feito expiação pelos nossos pecados. No ato da salvação, quando nós recebemos Cristo, nós nascemos de novo, então nós somos justificados. Deus nos declara justo. Deus olha para mim, Deus olha para o pastor Luiz, olha para o pastor Nivaldo, olha para o irmão Davi, olha para nós todos e declara justo. Ele é justo, independentemente do que ele fez, do que ele tenha praticado, ele é justo. Mas existe outro aspecto da salvação, que é a regeneração. Quando o crente aceita Jesus, ele é regenerado. A Bíblia diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A regeneração acontece por obra da graça de Deus, e é o Espírito Santo que vem e implanta a vida de Cristo, implanta a vida de Deus. Jesus não veio, São João capítulo 3, versículo 16, para que tenhamos vida e vida com abundância. No ato da regeneração, o Espírito Santo implanta a vida de Deus na pessoa e ele nasce de novo. Foi isso que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos, você é mestre em Israel, conhece doutrina disso, doutrina daquilo, conhece isso, conhece aquilo, mas é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. E quando o crente aceita Cristo, ele é regenerado. O Espírito Santo vem e vivifica o crente, implanta a vida de Deus na pessoa, o pecador convertido. E ali nós temos um cenário, enquanto na justificação nós temos um cenário forense de um tribunal, Deus nos declarando justo. Na regeneração nós temos um cenário familiar, porque quando a pessoa nasce, ela nasce numa família, sim ou não? Ela vai ter uma família, mesmo que seja uma criança abandonada, de alguma forma vai haver uma família que vai cuidar dela. Ela vai pertencer a alguma família. E quando nós somos regenerados, que nós nascemos de novo, o Espírito Santo nos vivifica, nós nascemos de novo e nascemos na família de Deus. É por isso que João escreveu que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas você que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você é filho, você tem um pai, você nasceu numa família, a família de Deus na terra. Você pertence à família de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite, você não tem pai, não tem mãe, já perdeu pai, já perdeu mãe. Talvez você é sozinho nesse mundo, mas você não está só. Você tem um pai nos céus, você pertence à maior família desta terra, que é a família de Deus.
só composta de crente regenerado, de crente lavado, de crente santificado, de crente cheio do Espírito Santo. Como é glorioso pertencer à família de Deus. Mas não fica por aí, a obra da salvação ela continua. Quando você, o crente é regenerado, existe um outro aspecto. O pastor Fausto nos ensinou aqui ontem que a salvação é um ato e é um processo. Aí entra o aspecto da santificação. E a santidade, a santificação, nós somos participantes da santidade divina. Um atributo de Deus é a santidade. Quando o Espírito Santo regenera o crente, aí tem dois aspectos, que é a posicional, a santidade posicional. Aí o cenário muda. Do cenário passa de uma família para um cenário de um templo. Porque templo está relacionado com o sagrado, com o divino, né? Na Bíblia, Deus se manifesta no templo. Era no templo que a presença de Deus se manifestava. Então o primeiro cenário, um fórum. O segundo cenário, uma família, um cenário familiar. E o terceiro cenário, um templo. E aí, na santificação, quando a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo vem e opera nela a obra da santificação. E aí a santificação opera em dois aspectos. É a santidade posicional e progressiva. Posicional, o Espírito Santo, no ato da conversão, ele santifica o crente, a pessoa. Santifica o recém-convertido. Ele agora é chamado de santo. Quando Paulo escreve as suas cartas, Paulo não diz aos pecadores que estão em Corinto, não. Ele diz assim, aos santos e eleitos que estão em Corinto. Aos santos, ele chama a igreja de santo. Mas a santidade, como a salvação é um ato e um processo, ela tem a sua continuidade, porque agora que eu fui salvo para as boas obras. Eu não pratico as boas obras para ser salvo, mas uma vez salvo, eu vou manifestar boas obras, eu vou praticar boas obras como fruto daquela salvação que eu recebi do Senhor. Então entra o aspecto progressivo, o Espírito Santo agindo no crente, na nossa vida, porque quando a pessoa é salva, o Espírito Santo vem e vem habitar. Nós temos o cenário de um templo na santificação, e a Bíblia, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e vem habitar em nós e morar em nós, e ele vai trabalhar na nossa vida para que progressivamente nós vamos abandonando o pecado, vencendo o pecado, porque ele vai trabalhando em nós para nos aperfeiçoar, e o modelo que ele usa é a pessoa perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe o que o Espírito Santo usa, os meios que Deus usa para a nossa santificação, irmãos? São 3. O sangue, não é isso que nós cantamos no hino 39? Levado mais alvo que a neve serei. Não é isso? Sim, neste sangue. Não é isso que nós cantamos? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavar. Quem não dá glória a Deus vai perder a oportunidade. Mas alvo que a neve serei. Vai perder a oportunidade, meu irmão? O sangue, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então Deus usa o sangue, Deus usa o Espírito Santo. Enquanto o sangue fala da nossa posição, nós éramos pecadores, estávamos em rebelião. Quando Jesus derramou o sangue, meu irmão, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O caminho que separava o homem de Deus agora foi aberto. Então agora você está numa nova posição, você tem livre acesso à presença de Deus. E Paulo, e o escritor aos Hebreus diz: cheguemos com confiança ao trono da graça, que nós vamos achar misericórdia. Então Deus, o Espírito Santo aplica o sangue, e o sangue nos purifica. Ele usa o sangue para mostrar que nós somos diferentes. A nossa posição em Cristo é diferente. Quando o sangue estava na casa dos hebreus lá no Egito, o anjo da morte passou, mas aonde tinha sangue, não tinha morte. Aonde tinha sangue, não tinha destruição. Meu irmão, o Espírito Santo aplicou o sangue de Cristo na tua vida. O diabo não toca na sua vida, Satanás não toca na sua vida. Vocês têm a marca do sangue de Jesus Cristo, e a igreja de Serra do Salitre está protegida pelo sangue de Jesus.
E o Espírito Santo usa o sangue, falando da nossa posição, nova posição. O outro meio que Deus usa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala da santificação interna. É a ação do Espírito Santo em nós, lá no nosso coração, no nosso interior, para produzir em nós o fruto do Espírito, porque um fruto ele vem de dentro para fora. Essa é a ação do Espírito Santo na obra da santidade, da progressiva santidade na vida do crente. E por fim, Deus usa também de forma externa, enquanto o Espírito Santo é interno, Deus usa a palavra. Jesus falou assim: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Então o sangue nos santifica, o Espírito Santo nos santifica, e a palavra de Deus também nos santifica. Nós precisamos dessa palavra. Quando o sacerdote entrava ali para realizar a sua tarefa no tabernáculo, primeiro tinha o altar, depois do altar tinha uma pia com a água, e ele lavava as suas mãos. E constantemente, pastor Luiz, Deus vai usando a palavra, o pastor vai pregando aqui nas terça-feira, e a palavra vai penetrando para ir nos limpando, para tirar de nós aquilo que não presta, para tirar de nós aquelas coisas, aquela sujeira que vai pegando em nós nessa caminhada, para liberar o acesso, para que o Espírito Santo venha e encha a igreja de poder, para liberar o caminho para o Espírito Santo vir e encher a igreja de autoridade. E aí eu passo para a finalização da palavra. Então é diferente. Ser batizado com o Espírito Santo não é a mesma coisa que ser regenerado. A Bíblia apresenta, Jesus falou com aqueles discípulos, soprou sobre eles, falou assim: receba o Espírito Santo. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas biblicamente, dentro da nossa teologia pentecostal, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que é marcado por duas coisas, segundo o pastor Ciro Sanches de Borde: separabilidade e subsequência. Ele é separado, né? É separado, distinto da regeneração. Não é o mesmo que regeneração. Salvação é uma coisa, regeneração é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa. É uma bênção que vem sobre nós subsequente, ou seja, depois da regeneração, porque o Espírito Santo é para crente, o Espírito Santo é para salvo. A Bíblia diz que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece, mas vocês podem receber porque vocês foram lavados e remidos, justificados, santificados, regenerados, salvo pelo sangue de Jesus. Então, uma bênção que acontece depois. E como naquele dia o Espírito Santo foi derramado, cumprindo uma promessa do Pai, o cumprimento de uma promessa, juntou uma grande multidão, se reuniu ali, e uns, será o que é isto? O que é isto? Alguns começaram a zombar, dizendo: eles estão embriagados, estão cheios de mosto. Só que era 9 horas da manhã, irmãos, era a hora terceira, né? A hora terceira era 9 horas da manhã, e o vinho daquela época, o moço daquela época, não teria condições da pessoa estar bêbado naquele momento, naquela hora. Ele precisava de mais tempo, de beber mais. Então Pedro falou: olha, é a terceira hora, é 9 horas da manhã, esse povo não estão embriagados como vocês estão pensando. Isto é aquilo. Como se Pedro estivesse dizendo isso. Isto é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus: do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então esse episódio que começou no dia de Pentecostes, que começou naquele dia, né, o derramamento do Espírito, que o Espírito que havia sido prometido que viria para não se retirar mais, mas para permanecer na igreja, ficou marcado como um dia que os crentes foram batizados com o Espírito Santo. E qual foi a evidência inicial física de que eles foram batizados com o Espírito Santo? A Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então a nossa doutrina pentecostal tem que as línguas como um sinal. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ele fala em línguas. Aqui nós temos línguas como sinal de que a pessoa foi batizada. E ser batizado é ser cheio do Espírito Santo. E aí eu vou concluindo aqui a minha fala, aproveitando aqui, não sei se os irmãos têm a ajuda aí dessa revista aqui que o irmão Renato fez.
Aqui nós temos a ordem de Deus dizendo que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E o verbo está no imperativo. Quando o verbo está no imperativo, indica o que, irmãos? Ordem. Enchei-vos. Está indicando ordem. Então o irmão Renato diz para nós que se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós estamos quebrando o mandamento de Deus, porque é um mandamento que nós sejamos cheios. O verbo está no plural, ou seja, é para todos. No Antigo Testamento o Espírito Santo era privilégio de alguns, mas agora o verbo está no plural, enchei-vos do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, não ficou ninguém de fora. Ser cheio do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é para todo crente. Quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? Tem alguém? Tem alguns irmãos que ainda não são, pois essa bênção é para você também. O verbo está na voz passiva, significa que isto é uma ação divina do Espírito Santo. Eu estou terminando, pastor, só um minuto. O Espírito Santo é soberano. Os irmãos já viram que muitas vezes na igreja, nós muitas vezes queremos determinar o que o Espírito Santo vai fazer. Venha. Eu lembro uma vez, eu era criança, tinha um pastor aí na cidade, abriu uma igreja aí, saiu com um carro convidando o povo. Falei, venha, porque os mortos vão ressuscitar, porque os cegos vão ver, porque os coxos vão andar. E fez aquela propaganda toda. Meu irmão, o Espírito Santo, ele é soberano. A gente tem que fazer agenda para o Espírito Santo, não. Eles estavam lá no dia de Pentecostes, ninguém sabia que dia que ia acontecer. De repente, a Bíblia diz que foi de repente. Ele vem quando Ele quer, Ele batiza quando Ele quer, é na hora que Ele quiser. Ele é soberano e é Ele que faz quando Ele quer e a hora que Ele quiser. Esse negócio da gente dizer, vai ser isso, vai acontecer aquilo, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está querendo arrumar agenda para o Espírito Santo. E Ele é soberano, é Ele que faz, é Ele que determina. Eu não vou continuar aqui porque não vai dar tempo, mas para finalizar, eu gostaria simplesmente de citar algo que eu consegui, que eu anotei aqui. Eu anotei aqui, como ser cheio do Espírito Santo, baseado na experiência de Atos capítulo 2. Eles permaneciam unânimes, havia unanimidade, todos buscando o batismo, união. Irmãos, tem um teólogo que diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério dos holofotes, do holofote. As irmãs aqui, aqui do conjunto, aqui as líderes, como fugiu o nome, Daniela e elas colocaram as luzes aqui, ó, e elas projetam a luz, olha lá a luz lá que o pastor Luiz pôs, ó. Você está vendo a projeção da luz, para você ver a beleza do púlpito, mas a luz está escondida, você não está vendo ela. O Espírito Santo, a Bíblia diz em São João capítulo 16, que quando o Espírito vier, Jesus falou assim, Ele me glorificará. O Espírito Santo é o ministério do holofote, ele aponta para Cristo, ele glorifica Cristo. Ele leva as atenções para Cristo, para Jesus. E os discípulos permaneceram unânimes. Não tinha ninguém competindo para pregar mais do que o outro, para cantar mais do que o outro, para fazer mais bonito do que o outro. Não, havia uma unanimidade. Todos queriam ser cheio. E aconteceu, irmãos, eles foram cheios. E o ambiente que eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam em... Pastor Luiz sempre nos chama atenção aqui, que o crente tem que andar orado. Eles estavam em oração. Eles esperavam e oravam. Então é orar esperando e esperar orando. É assim que o crente tem que viver. É orar esperando e esperar. Orar esperando e esperar orando. E por causa disso, irmãos, destas atitudes, Jesus cumpriu aquela promessa. Então, nós estamos num movimento aqui para concluir a minha fala sobre o Espírito Santo. Eu acredito que Deus tocou no coração do nosso irmão para nos conscientizar e despertar a nossa atenção para valorizar essa dádiva tão gloriosa, que é um dom. O batismo com o Espírito Santo é um dom. E Tiago escreveu na sua carta que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Enquanto o fruto, o Espírito Santo habita em nós e faz nós produzir o fruto do Espírito, o fruto é de dentro para fora, o dom é de fora para dentro. Ele vem de fora, ele vem de Deus, ele vem do alto. Assim como a salvação é um dom de Deus, é Deus que dá, o Espírito Santo também é um dom. O batismo com o Espírito Santo, ser revestido com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é um dom de Deus, é uma dádiva que Deus dá. Agora, irmãos, para finalizar minha fala, Jesus disse assim, se vós sendo maus, fala para aquela multidão, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vai dar
esse Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, eu quero dizer só o seguinte: a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, Deus vai lá e faz o quê? Que Deus abençoe. Eu volto a palavra aos nossos irmãos em nome de Jesus.